Boa noite, pessoal. Estamos aqui já ao vivo. Bom, como de costume, eu fui falando até o pessoal começar a entrar, para que na gravação não fique lá quietinho sem ninguém, né? Então, tudo bem, gente? Boa noite. O Júlio já está chegando aí. Vamos ver quem mais está entrando. Ô, grande Fernando. Fernando, depois você digita aí como é que vai ser lá o tema da live mesmo, para eu poder fazer o comentário aqui. Ah, o Lucas já chegou aí, Lucas. Muito bem, agora só aguardando você pedir para entrar. Muito joia, Maiara. Nós vamos conversar, hein, Maiara? Tô a fim de ver você aqui nas lives também. Vamos lá. Que boa, eu vou tentar agendar com todo mundo que tem acompanhado a gente aí, hein? Muito bem. Opa, que bom! Opa, Você tá tudo legal? bom, professor? Tudo jóia. Que felicidade te encontrar aqui. Que bom, igualmente. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Acho que tá. Se tiver alguma dificuldade no caminho, aí a gente vai tentando gerenciar, tá bom? Tá certo. Que Fico maravilha. feliz. Olha, o pessoal já está entrando lá, já. Então a gente fica muito feliz, né? Pessoal, vocês estão entrando aí, já compartilhem, então, né? Para quem vocês têm na rede de vocês. Eu sei que vocês já fizeram um grande trabalho aí de avisar os colegas, né? Mas sempre é bom. Então a gente fica muito feliz com a participação de vocês, agradeço muito, muito mesmo. E elas têm ficado gravadas, né? Então, para quem não conseguir assistir agora, hoje, assim, ao vivo, aí, por favor, pegue lá, manda o aviãozinho para quem vocês sabem que vai curtir o nosso tema e manda para frente. Não é isso aí, Lucas? É isso aí, professor. Muito bem, meu amigo. Bom, você sabe que o nosso trabalho aqui é a gente trocar uma ideia, bater um papo bem descontraído, né? Contar um Uhum. pouquinho de como é que foi aí os perrengues da vida, né? Que a gente sai da instituição, da faculdade, acha que tá tudo bem, né? E a gente, assim, às vezes fica um pouco apreensivo, aí às vezes vai fácil, às vezes não vai. Mas, assim, para todo mundo, né? O recado que eu sempre dou, olha, tem dificuldade, mas a gente tem que ter perseverança, né? E trabalhar um pouco. E acho que, então, a primeira parte, a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho de como é que foi, né? As experiências que você teve aí e tal. E aí depois a gente pergunta como é que você está hoje, o que que você está trabalhando hoje, né? Tem um tema muito bacana que você trouxe aí, essa questão da tributação, eu acho que pode interessar muita gente que está interessado em abrir empresa, ou já tem uma empresa, né? E quer conhecer um pouquinho como é que a sua experiência aí pode nos ajudar. Legal, agora é contigo e de vez em quando aparecer uma pergunta legal, eu vou dar um toque para você para a gente poder responder aí, tá? Até daqui Tá a pouco. bom. Então vamos lá, vamos lá. Pode tocar o bonde. Bom, obrigado, professor, primeiramente pelo convite, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência aqui, seu público, né? Você já está experiente já nas lives, né? Então, já está acostumado, mas experiência nova para mim, então espero poder passar uma mensagem bacana aqui para o pessoal. Meu nome é Lucas Camargo, tenho 25 anos, eu sou engenheiro civil formado pela FEI, né, e recebi esse convite do professor Curti para poder passar algumas mensagens, algumas coisas que eu estou vivenciando e experiências que eu vivenciei na minha área, né. Então eu separei alguns pontos para estar falando com vocês, esses 3 pontos principais. É uma mensagem, né, para aqueles que ainda são alunos, né, da FEI ou de outras faculdades, uma mensagem para aqueles que estão se formando, jovens profissionais do mercado, né, em relação às dificuldades, e uma mensagem para, como o senhor disse, relacionada à minha área de atuação atualmente, que é voltada à inteligência tributária, e que como a gente pode auxiliar as empresas nesse processo e tornar isso mais saudável, né, otimizar de uma forma geral, né, a empresa. Então, inicialmente, né, falo um pouco da minha trajetória na FEI, né, eu trabalhei, estudei, né, fiz os 5 anos na facul e tive a experiência de poder passar por um projeto, né, dentro da faculdade, um projeto que agregou muito valor à minha pessoa, né, tanto na caráter pessoa mesmo e profissionalmente falando, o projeto Concreto FEI, antigamente era conhecido como Projeto APO, né, o senhor que é o coordenador desse projeto, então o senhor acompanhou muito de perto tudo aquilo que o projeto podia passar de conhecimento para os alunos, né, nesse Agora projeto. então, agora tá com o Rui, né? E o Rui entrou aí também, manda um oi aí, ó. Isso, o professor Rui aí, que É, agora também, além do concreto, está direcionando a EPIC também, né, muito bem. inovação, é isso aí.
tá? Com diversas atividades aí muito boas, né, para o pessoal. Então, esse projeto ele agregou de que forma, né, na minha vida? Ele possibilitou, né, com que eu tivesse uma visão de trabalho em equipe melhor, uma visão de liderança mesmo, porque em determinados momentos do projeto eu tive à frente desse projeto, capitaneando competições específicas, né, para explicar para as pessoas que não conhecem sobre o projeto. É um desenvolvimento, né, de concreto de alto desempenho, inicialmente voltado às competições estudantis que nós participávamos nacionalmente aqui no Ibracon, né, Instituto Brasileiro de Concreto, e internacionalmente que nós viemos a participar, né, viemos a trazer um legado muito bacana, né, para ter. E esse projeto, a gente tinha uma união muito grande, né, um ideal muito grande de adquirir conhecimento, passar esse conhecimento e de que todo mundo ali, né, saísse de alguma forma melhor do que entrou. Eu posso dizer por mim, eu era uma pessoa que não tinha noções de liderança, né, eu não tinha noções tão claras de um trabalho em equipe, porque num projeto que passou a existir, né, em determinados momentos, 20 pessoas dentro de uma mesma equipe, né, você tem que saber gerenciar diferentes personalidades, diferentes anseios, porque cada profissional e cada aluno ali tinha diferentes expectativas quanto ao projeto, né? Então é um aspecto muito importante que a gente precisa saber administrar, né? E o que o projeto trouxe de benefícios para mim posterior à FEI, né? Eu consegui estagiar através desse projeto porque as pessoas enxergavam isso como um diferencial, né? E relacionamentos, né? Você consegue estabelecer pessoas, criar vínculo com pessoas que vão ser para o resto da sua vida. Hoje eu tenho contato com as pessoas que participaram do projeto, né? Eu entrei nesse projeto graças ao Luiz Paulo, né? Um grande amigo meu, e esse amigo continua, né? Durante a minha trajetória também aqui hoje. Então isso é Outro, muito bacana. é outro também que está na minha lista aí para a gente tentar ir agendando. Então, foram pessoas fundamentais na minha formação como profissional. A Gabriela Prada está Então, mandando aqui um parabéns pela brilhante liderança, né, no concreto. É obrigado, obrigado. o A Gabi Fernando fora Ribeiro, de série. Fernando Ribeiro também mandou um grande abraço para o nosso professor. Enfim, Fernando. São muitas histórias, né? A FEI traz muitas lembranças. Eu tenho recordações muito boas do Fernando. O Fernando e o Rui foram professores da minha banca de TCC, então eu tenho muito orgulho de tê-los, né, marcados na minha vida, na minha passagem pela FEI. Então isso foi muito bacana, né? Foram grandes mentores, né, meus e dos alunos que passaram, né, pela FEI, que ainda estão, né, passando e dessa forma, né, seguindo aí o caminho deles. Luiz Paulo entrou agorinha aí, ó. O Luiz Paulo, eu falei Acabamos de dele falar ali, mal de então, você, Luiz. Você tá na minha lista para a gente marcar um horário para live, hein? é. Então, tem essa parte de relacionamentos, network, a aproximação com as empresas, você saber se comunicar com uma empresa, porque existiam muitas empresas que patrocinavam o projeto, então você precisa estabelecer contato, estabelecer vínculos, né, criar relacionamento. Então, o que eu penso em relação ao aluno que está cursando a faculdade? Ele precisa criar um diferencial dentro do mercado de trabalho, ele precisa querer se diferenciar. Esse aluno almeja, ele tem sonhos, né, de futuramente se tornar um profissional da área, e não precisa ser exatamente na área do concreto, no projeto do concreto, né? Hoje a gente tem o EPIC na FEI, tem diversos projetos. Talvez os alunos não saibam, né, a dimensão que a FEI tem, né, e o tamanho da infraestrutura que a faculdade fornece aos alunos. Nós do projeto, nós conseguimos ter essa dimensão ao ir competir, ao ir participar com outras faculdades e ver a importância que a FEI tinha e o valor que a FEI dava para os alunos de diversos sentidos, né? Então, eu sou muito grato à faculdade. A primeira oportunidade que eu tive de viajar de avião, né? Pode ser um negócio básico, assim, mas
foi a FEI que me proporcionou isso. Então, é uma gratidão eterna viajar internacionalmente. Então, foram experiências maravilhosas e a faculdade tem total peso na minha formação e nessa continuidade que eu dei à minha carreira, né? Então, é muito bacana esse processo. Que legal, olha, muito bom a gente ouvir isso. Quer dizer, de alguma maneira a gente tenta oferecer isso, né? A gente às vezes não consegue oferecer para todos, né? O Rui está mandando aqui, ó, as opções. Vamos lá. Concreto Feio, Epic, Enactus, que é um outro evento agora que né, o professor Bruno tá trabalhando. O Lapiúrdia, a professora Alda, que é um laboratório de investigações urbanas, né? Geofei, quer dizer, todo mundo que vai fazer alguma coisa em geotecnia, aí a gente chama para dentro do Geofei, né? Uhum. E tem também outras iniciativas que ainda estão sendo elaboradas, né? A gente ainda tá vendo se emplaca lá na FEI, mas enfim, temos coisas aí à vontade, né? E também, né, agora a gente está aqui desenvolvendo outras coisas, aqui as lives e tudo mais, para dar vazão também para o que vocês estão fazendo depois da universidade, né, que eu acho que isso é um ponto importante também. Lógico, né, tem muita gente que já está formado também, que participa e assiste aqui, que vai assistir também, né, pessoas de outras instituições, outros ex-alunos de outras instituições também. Então essas experiências também são muito importantes, né, acho que você está trazendo o quanto o quanto a gente pegar no pé, no certo sentido, de vocês dentro da instituição, né, dentro do curso, ele colabora, né? E eu fico muito feliz, Uhum. né? Porque senão a gente fica só parecendo chato, pô, o cara que fica cobrando e tal, né? Quer dizer, a gente cobra mesmo, porque a gente sabe que depois lá fora, e é isso que a gente busca ouvir aqui também um pouquinho, depois lá fora o negócio é até bem pior do que o professor do teu pé, tá? Essa é a grande realidade. Muito, muito, muito pior. Então, foram excelentes lembranças, né? Eu assisti a live que o senhor fez com o Ítalo, né? E ele mencionou realmente que o Ítalo, é um excelente engenheiro, e mencionou, né, de um dos episódios que foi realmente marcante, né, dessa passagem, dessa trajetória, foi o senhor tocando violão no congresso. Então foi, para quem esteve lá naquele momento, né, foi muito bacana de ver aquilo, né? Então são lembranças que ficam assim, né, na nossa mente, então é muito bom. Eu estive conversando um pouquinho depois, né, da live com ele, e realmente eu falei, olha, vocês fizeram parte da minha vida num momento muito especial, né? Então, poxa, dá vontade, me emociona até de ouvir que essas coisas foram tão boas para vocês também, sabe? Me emociona muito. E aí, né, o Ítalo falou aquilo outro dia, você está mencionando agora, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma live tocando violão aqui. Tem que fazer, professor. Vai ter que fazer, pessoal. Tá legal, então vou pensar no assunto, vamos lá. Então, e depois da FEI, né, toda essa bagagem culminou, né? Inicialmente eu não tive tantas oportunidades assim de emprego, mas de acordo com aquilo que eu tinha demonstrado dentro do trabalho, o Ítalo, né, sabendo de tudo aquilo que eu já havia feito, eu tenho uma amizade também muito grande com ele, me indicou para um trabalho, né, numa construtora, a Next, que é de um outro engenheiro da FEI, Sugata, e foi minha primeira obra, né? E eu já tinha me formado e eu não tive experiência em obras, né, naquele momento. E foi uma experiência muito enriquecedora, foi um desafio muito grande, porque eu fiquei responsável por grande parte das atividades que iam ser desenvolvidas ali. E eu até brinco com o Sugata, falava muito isso para ele, e fala assim, meu cara, você é doido, né? Tipo, tá colocando um cara que nunca tocou obra. Ele falou, não, eu confio em você. Eu já tenho uma boa recomendação e vai dar certo. E realmente deu, né? As pessoas precisam ser desafiadas e foi um desafio muito grande, né, para mim ter que tocar uma obra, entender como que era um processo de compatibilização de projetos dentro da obra, que isso é extremamente importante, um processo de compra de fornecedores, né? Você fez a live com o Marco Antônio, o Portugal, e ele falou sobre essa parte de suprimentos, né? Então, relatório para clientes, gerenciamento de custo da obra, gerenciamento de redução, né, de custos. Então, você tem que estar buscando estar atento a tudo dentro de um contexto como engenheiro civil e saber orientar, né? Eu acho que precisa ter muita humildade, porque no momento que eu entrei na obra, eu fiz questão de falar para os empreiteiros que estavam lá, né, que
eu estava ali como engenheiro, eu teria que agir como engenheiro, mas que eu também precisaria aprender bastante, né? Que eles teriam muito conhecimento para me passar, que eu queria aprender, não só às vezes orientar, não, porque eu queria que aquilo se transformasse em algo em que eu me orgulhasse de ter feito, de ter participado. Tem Então, uma colocação aqui do professor Fernando. Se a liderança nos projetos que você experienciou lá, né, te uhum. fizeram uma pessoa mais cautelosa, mais cauteloso até, né, acho que nessa experiência mesmo de como lidar com as pessoas. Sim, sim. Eu acho que, não sei se cauteloso a palavra, mas uma pessoa mais analítica em relação a contextos de uma forma geral, a compreender diferentes processos e entender como esses processos vão se encaixar para ter um objetivo final em comum e colocar pessoas dentro disso, porque não é só o processo, você tem que lidar com pessoas, né? Então isso é muito importante, saber como lidar, saber como fazer. Então, tudo isso culminou e agregou, né? Também um pouco mais cauteloso, mas eu digo mais analítico, né, em relação a tudo, né? Muito Então, bacana. só para concluir essa parte, né, das obras, né? Então, você tem que lidar fazendo medição para empreiteiro, né? Algo que na faculdade a gente não tem essa dimensão, né, do que é uma medição propriamente dita, né? Fácil Quer não, falar né? alguma coisa? Não, porque não é fácil não, né? Você tá ali, porque assim, a grande verdade é que você, na medição, você tá avaliando, né? O cara, então, não é fácil, porque é o rendimento dele, a qualidade do serviço dele, tá tudo ali no momento da medição, né? Uhum, perfeito. Então você tem que lidar com a segurança da obra, a segurança dos colaboradores dessa obra, você tem que lidar com os aspectos de comunicação mesmo com esses funcionários, porque muitas vezes acaba tendo aquele conflito, né, daquilo que deve ser feito e daquilo que eles acham que deve ser feito, né? Aconteceu até uma situação engraçada que as pessoas começavam, né, durante a obra, é um caso, né, e isso você começa a trazer como experiência. É, o escritório de arquitetura que a gente havia feito a parceria e havia feito o projeto, ele tinha uma característica muito particular, então eles gostavam de ter aspectos arquitetônicos expostos, como tubulações, né? E muitas vezes Ah, era um aspecto bem diferente mesmo, né? Do que existe como padrão, digamos assim. E dentro disso, você acabava encontrando algumas pessoas que falavam: não, mas isso aqui não vai ficar tão bonito, vai ficar feio. E daí você, nessa hora, fala assim: não, espera aí, você está me falando que você não pode executar isso porque vai ficar feio. E daí eu tinha que ter esse tato para conversar e falar assim: olha, se você chegar para mim, falar para mim que você não vai conseguir executar isso por algum motivo técnico, vou sentar com você, a gente vai analisar aquilo, vai avaliar. Mas existe uma pessoa que projetou isso, existe uma pessoa que idealizou isso e existe um cliente que aprovou isso, acima de tudo. Então, isso precisa ser executado dessa forma. Isso pode ser executado dessa forma? Pode. Então vamos executar dessa forma. E daí encerrou-se esse tipo de comentário. Então, são algumas situações em que você, como engenheiro, e estando na obra, ali, no chão da obra, tem que lidar com cada tipo de profissional e saber lidar, né? Desde o empreiteiro, que é o dono, né? Tipo, quem está comandando ali as pessoas, quem está fazendo as atividades propriamente ditas, né? O pedreiro, o encarregado, né? O eletricista, o encanador. Então, são particularidades que são bastante desafiadoras. ou seja, é relacionamento pessoal mesmo, né? Quer dizer, Uhum. profundamente falando. A Gabriela tá mandando aqui. Qual foi o seu maior desafio vivenciado em campo? E aí depois tem umas outras aqui, mas vamos, comenta um pouquinho essa questão do desafio para a gente depois continuar. Bom, acho que o maior desafio talvez tenha sido lidar com as expectativas de um cliente. O Serginho, ele comentou sobre isso, né? Também eu vou até referenciando algumas coisas que eu escutei nas lives anteriores, né? Ele falou muito dessa questão do sonho, né, de clientes residenciais.
nessa trajetória que eu tive pelas construtoras, eu tive a oportunidade de trabalhar em obras corporativas, obras comerciais, eu fiz uma cozinha industrial, trabalhar em obras residenciais e trabalhar em obras... Deixa eu só tomar uma água aqui. Tranquilo. E trabalhar em lajes corporativas. Em cada obra você identifica diferentes formas de lidar com o cliente, de abordar, né, o local que você está trabalhando, porque você encontra dificuldades na logística. Quando são obras corporativas, você precisa estar alinhado com as facilidades e as dificuldades de acessar um empreendimento, porque muitas vezes esse empreendimento, quando é uma reforma, já está finalizado e você precisa lidar com vizinhos, com outros escritórios trabalhando ao redor. Então, para cada tipo de atividade, você vai ter suas particularidades. Mas eu acho que a questão, lidar com as expectativas do cliente, talvez seja um dos maiores desafios, né, que eu tive que lidar. É, Porque às vezes o cliente... Pode falar, professor. não, é só lembrando a Evelyn, que trabalha com pós-obra, né? Nós tivemos também uma live com ela, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ela é a pessoa que recebe o cliente insatisfeito, né? Para consertar o que não deu certo. Então, é outra ligação aí com o que você está falando, né? Então, isso é um cuidado que você tem que ter muito grande dentro de todos os processos que você está trabalhando, dentro de tudo aquilo que você está fazendo. É preciso que o cliente esteja ciente, né, de tudo aquilo que está sendo feito, sempre fazendo reports, né, e relatórios que demonstrem o real estado da obra, para que exista um verdadeiro, uma satisfação, né, e um sentimento de que aquilo, todo o trabalho que foi feito se consolidou. Olha o Sugata aí, está aparecendo Então, aqui na eu ia te falar agora, quer dizer, a gente está falando do Sugata, Sugata, né? estou Que comentando exatamente aqui do período da Next aqui. é, Né? e Foi um... o Sérgio falou aqui uma coisa importante, quer dizer, a gente nunca vai esquecer quem nos deu a primeira mão, né? Então acho que fica aí registrado na memória mesmo. Não, sim, e aproveitando que o Sugata está aqui, também uma pessoa que eu sou extremamente grato pela oportunidade que ele deu para mim, o Sugata pela oportunidade, o Ítalo pela indicação, né? Então, foram pessoas que contribuíram muito com a minha trajetória, então, sempre contribuíram, então, É. estão contribuindo ainda. Hoje o Né? Sugata também está na minha lista. É que assim, gente, nós estamos, né? Quem está comentando algumas coisas da live, entra para fazer comentários e tal, eu estou tentando dar vazão e aí a gente aproveita e já vai conversando, né? Então ficaria mais, né? A gente tem uma listinha legal lá, mas é bom sempre vocês estarem também movimentando um pouco os comentários das lives, que assim a gente também já vê o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês achariam de interessante, né? Para a gente trabalhar. Ó, o Sugata está emocionado. Mas é isso. Então, assim, mantendo um pouquinho, né, ativa ali os comentários, aí facilita também a gente para ver os interesses de vocês e abrir também para vocês poderem ter oportunidade de colocar as ideias, né? Então, é um pouco. Estamos bem abertos, tá? Eu não estou com o roteiro pronto, não, gente. A gente vai conversando e quem está afim de conversar, quem está afim de colocar alguma experiência, eu tô abrindo, né? O Rui mandou aqui, ó, a comunidade feiana é muito unida, além de preparada e competente, é unida. É isso aí. Mamãe do Lucas, é isso? Olha, bem-vinda. Beijo, mãe. Muito obrigado pela presença. Lucas, nós estamos chegando praticamente a 40 minutos, já temos 20 minutos, e no finalzinho, para a gente não correr, eu vou ter que dar uma rapidinha cortada e fazer a propaganda ainda da semana que vem, né? Que você gostaria de nos brindar aí também com as últimas experiências suas e tal? Atualmente, eu tenho feito, recebi a oportunidade de adentrar numa empresa que trabalha, caiu aqui, né? Tudo bem. Uma empresa que trabalha com inteligência tributária. E está sendo uma experiência totalmente diferente. Né? Eu acho que é mais um exemplo de que o engenheiro, quando ele se forma, ele não tem área definida não tem um caminho definido para seguir. Ele precisa estar aberto, ele precisa abrir os seus horizontes e enxergar onde ele vai poder se encaixar, onde ele vai poder adentrar e trabalhar e ser mais eficiente e otimizar melhor tudo aquilo que ele faz. E atualmente eu trabalho numa empresa que faz inteligência tributária
que é basicamente uma empresa que busca aumentar a margem de lucro das empresas, né, reduzir custos nas empresas, evitar que as empresas venham a ter multas, venham a ter problemas fiscais, identificar possibilidades fiscais e de benefícios fiscais para essas empresas. Hoje a gente está com... A empresa foi fundada, né, para contar um pouquinho desse contexto, rapidamente, um contador, né, que tem mais de 40 anos de experiência no mercado, sendo 20 anos destes trabalhando diretamente com a área tributária, e pessoas da área de tecnologia, que se uniram para criar um sistema que pudesse facilitar o entendimento, né, das empresas quanto a essa parte tributária. Dentre as atividades que eu desenvolvo aqui, e a empresa desenvolve, está a recuperação tributária, né? É um termo que muitas pessoas desconhecem, né? Muitas pessoas e empresários não sabem que existem possibilidades nesse ramo, que existem diversas atividades que podem ser feitas e todas amparadas pela lei, que é o principal de tudo, né? E dentro disso, né, eu procurei algumas informações aqui para passar para vocês. Então, a empresa, basicamente, o que é feito, né? Vem cá, pode falar o nome, tá bom? A gente aqui não é para fazer merchan, mas eu acho que assim, você está dentro de uma atividade importante como essa, porque a gente sabe que Uhum. o que as empresas brasileiras mais reclamam é da carga tributária. Então Sim, achei sim. assim, quando a gente conversou e você comentou da tua experiência nisso, eu falei, caramba, isso é muito bacana, muito importante. Então pode realmente divulgar o teu trabalho, porque assim, quem está desenvolvendo a coisa merece, tem que ter o mérito, tá? Então, por favor, Uhum. pode falar a Sim. empresa, não tem problema não. A empresa chama Tech Intel. Vou colocar o nome aqui no para vocês. Ó, Tech Intel. Coloquei o nome. E nós atualmente, né, avaliamos todos os tipos de empresas, em todos os tipos de regime de tributação, seja do Simples Nacional, seja lucro real, lucro presumido, para que a gente possa enxergar se a empresa está pagando imposto corretamente. Se essa empresa não estiver pagando imposto corretamente, e o que acontece em 80% dos casos é que não, né? A empresa paga o imposto a mais. Ai, caramba. Ó, o Serginho colocou aqui, carga tributária no Brasil é um absurdo. E se a gente ainda paga mais do que deve, cara, explica isso. Assim, as empresas não sabem, mas muitos escritórios de contabilidade têm muitos clientes e eles não conseguem otimizar o trabalho de cada um desses clientes. Então, eles Hum, não buscam algumas particularidades e elementos da lei que garantam que essas empresas tenham o melhor resultado possível. Porque o que a gente está falando é do lucro, no final das contas. Né? A gente sim. tem receita menos custo, é lucro. E se eu diminuo os meus custos, eu vou estar aumentando o meu lucro. E dentre os custos que uma empresa tem, os impostos, como dito aqui pelo Sérgio, a parte tributária é um elemento muito importante. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas para que as pessoas Não vai dar entendam tempo. todo o tempo, né? A gente tem uma hora. Caso fiquem dúvidas, caso tenham curiosidades, vocês podem entrar em contato comigo. Tem o site da empresa, é só vocês digitarem techintel.com.br. E tem o teu Vocês vão endereço aqui no Instagram também, que eles podem, ter o né, meu seguir. endereço no Instagram e a gente consegue conversar e entender caso a caso, para que as pessoas tenham ideia. Empresas da construção civil podem ser muito impactadas com isso. Vou dar um exemplo de atividade direta que envolve a construção civil. Existe uma retenção que é feita na folha salarial por parte das empresas, que é uma retenção de aproximadamente 11%. E vamos supor que eu tenho uma construtora e eu contrato um empreiteiro para poder executar a obra. O empreiteiro ele tem os funcionários próprios dele, certo? Então, muito provavelmente ele tem esses funcionários contratados em carteira, né? Alguns não, mas muitos contratados em carteira. E o que acontece? Eu, como dono da construtora, faço essa retenção, né, de 11%, mediante o valor que foi contratado, para que futuramente, caso essa empresa, esse empreiteiro não pague devidamente os encargos de INSS, os encargos trabalhistas dele, eu não venha a ser penalizado com isso. Então,
Essa é uma proteção que as construtoras podem ter, elas podem exercer essa proteção para que futuramente elas não venham ser colocadas como solidárias a eventuais Hum, processos trabalhistas. Então, é uma questão muito interessante. Esse empreiteiro, ele não é penalizado por isso, porque ele é como se o imposto dele já estivesse sendo pago. A minha construtora está garantindo que eu já estou pagando imposto para ele. Só que o que, que acontece? O contador desse empreiteiro, muitas vezes por falha na comunicação, por falha de entendimento do negócio como um todo, não sabe que essa retenção foi feita. E na hora de hum, emitir uma guia, né, de imposto trabalhista do INSS, ele não faz esse desconto. E o que, que acontece? Ele acaba sendo bitributado em relação a esse aspecto. Então, isso é só um exemplo. E esse imposto, você consegue recuperar ele tranquilamente. Dos últimos 5 anos, as empresas precisam passar a ter conhecimento disso. Você consegue recuperar impostos dos últimos 5 anos. Então, é um trabalho muito bacana, é um trabalho muito recompensador, porque a gente tem cases aqui, né? Churrascaria, pequenos negócios que podem ser beneficiados com isso. Então, é muito bacana. A gente tem um caso de uma churrascaria, né? Não vou citar o nome porque é cliente, mas que conseguiu recuperar cerca de R$ 300 mil referente a impostos pagos dos últimos 5 anos que ela não tinha conhecimento. Então, é muito promissor isso dentro das empresas, porque isso realmente, principalmente dos dias que a gente está passando hoje, tem a oportunidade de salvar um negócio. Literalmente, isso a gente tem visto aqui. que maravilha. Não, eu Você traz uma geração. queria aproveitar para falar que a tua avó mandou um abraço aqui, ó. Ah, obrigado, boa. Obrigado, dona Marli, por estar aí assistindo a gente, viu? Só vou cortar rapidinho, só para aproveitar que o Fernando está lembrando que ele vai ter a live dele amanhã lá no canal do YouTube dele, Engenharia Com, não é ponto .com nem Uhum. nada. Se alguém tiver dificuldade, coloca em G letras, água, e depois aí acaba chegando lá também, tá? Então o assunto vai ser marketing, então vai ser muito legal, tá? Mas assim, então, dona Marli, muito obrigado pela presença. E eu acabei cortando você, meu caro. Pode concluir, Não, porque assim, imagina. na verdade, o que a tua empresa vai fazer é fazer toda essa análise para identificar exatamente onde é que cada um entrou, onde é que o fornecedor da empresa já pagou, e aí você pode ter o direito a fazer esse ressarcimento. Enfim, vocês, então o trabalho de vocês é esse. Exato. Então, nós fazemos basicamente isso com todos os tributos, tanto em tributos federais, estaduais e municipais, e verificamos e damos essa orientação para as empresas de uma forma geral em relação àquilo que elas devem fazer no futuro para que elas não venham a ter esses problemas. A gente também tem um outro trabalho, né, que é da parte de crédito tributário, que desenvolve a possibilidade das empresas estarem cedendo os seus próprios créditos para que outras possam se beneficiar disso. Então, foi lançada recentemente, agora em abril, é uma lei 13.988, dia 14 de abril, e com essa lei possibilitou que um novo mundo de oportunidades viesse a surgir nesse mercado, que o crédito de outras pessoas, de terceiros, possam ser utilizados em benefício da sua empresa e de eventuais empresas, né? Bem Então, interessante, Lucas. Quer dizer, tem todo um universo aí para ser explorado, né? Bom, pelo que você está me contando, quer dizer, é um investimento, né, em fazer essa avaliação fiscal aí dentro da própria empresa que está valendo a pena, então. sim, vale muito a pena. Aqui na empresa, né, para que as pessoas entendam a forma que a gente trabalha, né, nós fazemos uma avaliação, né, de todos os tributos, tudo aquilo, todo o histórico da empresa nos últimos 5 anos, e com isso a gente consegue fazer essa verificação desses tributos e posteriormente fazer a apresentação para o cliente de tudo aquilo que é de benefício dele, né? Eu esqueci de comentar, tudo aquilo que ele pagou de imposto no passado, isso é corrigido pela Selic. Então, o cliente não fica
descalçado nesse sentido. Existe um retorno também financeiro, quase uma aplicação financeira que o cliente fez sem saber, né? Agora a Selic está um pouco mais baixinha, né? O ministro quis dar um pouco de andamento na economia, reduziu, mas ainda assim ela está muito melhor que a poupança, né? Uhum, sim, sim. Mas se você for pegar de 5 anos atrás, né, você já tem um valor maior, né, que você vai ter de juros em cima desse valor que foi pago a mais. Não é a Selic de agora, então é a Selic da época em que foi que é calculado. Exato. Então, é avaliado a Selic mês a mês que o tributo foi pago errado. Então, a gente traz todo o histórico, desde o momento passado para o valor presente, avaliando mês a mês o valor da Selic. E vem cá, a pessoa física também pode trabalhar aí com vocês, ou ser cliente, ou só tá no âmbito empresarial para vocês? Para esse tipo de atividade, né, de restituição tributária, são somente CNPJs, então pessoa jurídica. Mas nós temos produtos para as pessoas físicas também, né? Então, toda a parte de dívidas, né, toda a parte de emissão de CND, né, que é uma certidão negativa de débito por parte das empresas também, de uma defesa administrativa, de eventuais problemas que as pessoas possam ter, né, nessa área com a Receita Federal e de tributação, nós temos serviços que a gente consegue atender. Muito bacana. Então, estou achando, quer dizer, que eu vou entrar em contato com vocês também depois para a gente trocar uma ideia, vocês darem uma olhada como é que tá, como é Sim, que é as sim, bobagens que eu andei fazendo por aí, para ver. Porque sim. assim, a gente, no Brasil, eu falo que assim, é tanta coisa, tanta tributação e tal, que você assim, você paga um, daqui a pouco chega outro boleto, aí você paga outro boleto também, e de repente chega mais um, aí fala, cara, mas eu já não tinha pago isso aqui? E, meu, a gente tem esse problema, inclusive com pessoa física, né? É bem difícil. Sim, toda a parte de revisão de débitos, dívidas, a gente tem cases aqui, que tudo é avaliado caso a caso, né? A gente não faz promessas, né? Nós conseguimos já até reduzir de 70%, 80% das dívidas, né, das empresas e de pessoas físicas também. Então, tudo é avaliado, existe uma transparência muito grande em relação à documentação e uma segurança muito grande, porque são dados, né, dos clientes e são sigilosos, né? Então, a gente toma muito cuidado, se preocupa muito com isso. E a forma que a gente tem de trabalhar também é um diferencial, né? A gente apresenta para o cliente todo o aspecto que envolve essa parte da recuperação, a parte da dívida, e tudo que é cobrado, né, do nosso serviço em função disso é sempre cobrado no êxito. Então o cliente não precisa desembolsar nenhum tipo de valor até que ele realmente tenha o benefício disso. Então no momento em que o cliente olha para o sistema dele, né, porque a restituição tributária, vou falar nesse caso específico, ele pode utilizar para pagar futuros tributos, né? Então ele pode já deixar aquilo armazenado, pode deixar fazer fugiu a palavra, mas ele pode deixar já aquilo alocado para pagamento de futuros tributos. Então é muito interessante que as pessoas tenham conhecimento disso, e isso precisa ser divulgado, as pessoas precisam saber que existe esse tipo de atividade, que essa atividade é regulamentada, é uma atividade legal, já existem pessoas trabalhando com isso já há muito tempo, e agora precisa que esse mercado se movimente, porque é benefício para as pessoas. As empresas precisam ver que trabalhar de uma forma normal, né, no status quo, não é mais o suficiente. Ela precisa encontrar em todas as áreas do trabalho dela, né, formas de otimizar, não somente porque as empresas querem o quê? Melhorar a operação delas, e muitas vezes elas acham que minha carga tributária é essa, então eu não preciso me atentar se eu preciso melhorar isso. Estão me falando que é isso que eu tenho que pagar, então eu vou pagar. Mas É, não. no final das contas é assim, o cara reclama e tal, aí tem aquela tentaçãozinha de fazer a sonegação, mas se ele parar para conhecer, ele vai ver que não precisa disso. Muitas vezes ele consegue ver que existe um caminho bom a se seguir, que é pagar mesmo o imposto, porque ele vai conseguir crédito, ele vai conseguir novas oportunidades, o crescimento dele vai ser muito melhor, vai ser consolidado. Todo mundo sabe, quem é empreendedor é uma pessoa corajosa, Com né? Quem certeza. empreende é uma pessoa corajosa. E essa pessoa ela precisa estar amparada de todos os benefícios, de tudo aquilo que ela puder, para otimizar todos esses processos, né? Tudo aquilo
que ela, tudo aquilo que ela pode fazer, né? E trazer o melhor recurso-benefício para a empresa, né? E para a vida dela, para a vida das pessoas que ela está movimentando ali dentro do contexto empresarial dela. Que maravilha. Lucas, nós estamos chegando nos últimos 5 minutos. Eu vou fazer agora algumas propagandinhas aí das cenas dos próximos Tá bom. capítulos, né? E aí depois eu já passo para você também fazer os seus agradecimentos. E assim, acho que a gente tem bastante coisa, né, para ser conversado ainda. Quem tiver Sim. dúvidas ainda que a gente não conseguiu esclarecer aqui, né, eu vou pedir desculpas pelo tempo. É, mas assim, pode entrar em contato com a gente, faça os comentários, faça um comentário então no meu Instagram, no Instagram do Lucas, né? E por favor, fiquem realmente à vontade para dar suas sugestões, falar o que gostou, o que não gostou, né? A gente está aqui realmente para aprender e para oferecer. A nossa proposta aqui, toda quinta-feira, às 19 horas, de vez em quando dá uma ajustadinha, né? 19h15 e tal. Semana que vem a gente vai ter uma com. Então vai ser com o Caio Albuquerque. O Caio Albuquerque está fazendo engenharia lá na Argentina. Então vai ser uma experiência fantástica entender como é que foi esse caminho dele para chegar lá. Né? Então acho que vai ser muito bacana da gente poder acompanhar. Semana que vem vai ser um desses dias que a gente vai acabar fazendo a live às 20 horas. Então vai ser às 8 da noite. Porque às 19, o Luiz Henrique, que foi o grande camarada nosso aí, que digamos assim, que nos estimulou a começar com as lives, né? Ele então vai estar dando uma palestra. Eu vou fazer a divulgação aqui também, uma palestra online, né, que vai começar às 20 horas, então, desculpa, às 19. Então, até para a gente poder divulgar e eu também poder participar, né, como ouvinte e tal, e a gente vai passar essa live da semana que vem às 20, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Então vale a pena muito a gente ver. E depois, lá no dia 2 de julho, que vai ser uma quinta-feira também, então a gente vai ter a Débora Dias. A Débora está por aí também, ela vai falar sobre geotecnia e uma série de condições que ela enfrentou na vida profissional. Vai ser muito legal da gente participar também e conhecer um pouquinho mais, e aí a gente vai fazendo as divulgações aí para frente, tá bom? Então tá lá, deixa eu só ver aqui. Olha lá, então a Fer Magali também está fazendo uma observação ali para você. Advogado, engenheiro tributarista, como é que é isso aí? Conta pra gente. Não, só por enquanto só engenheiro e tributarista, advogado ainda não. Mas Muito legal. Ah lá, ó, um tá beijo vendo? minha tia, minha tia. Bom, muito obrigado, viu, pela presença. O professor Fernando Ribeiro também estava lá falando, vai ter também a da Promon amanhã, tá? Vamos colocar tudo aqui no Instagram para fazer a divulgação, tá bom, pessoal? Acompanhe a gente aí, tá legal? Não percam a live do Fernando também amanhã, lá no YouTube. Estou monitorando meu horário ali. É assim, agora eu vou deixar o querido Lucas poder falar mais um pouquinho, e aí depois eu faço o encerramento. Se ficar muito apertado, eu só vou ser um pouquinho mais educado, falar tchau, gente, e pá, encerrar para a gente não perder a gravação da live, senão a gente perde, e aí ela só fica lá no Stories, tá bom? Lucas, fica à vontade agora, é com você, meu querido. Não, eu estou vendo aqui que o professor Rui falou, que acho que como começou 19h15, acho que teria mais um tempinho, não sei. Puxa vida, é verdade, né? Eu tô aqui viajando, porque eu tô com o horário das 20. Me desculpa, Lucas, então a gente pode esticar um pouco essa conversa, né? Olha, se desculpa, Não, tá? não, imagina, que isso. Está acostumado a fazer Obrigado, sempre Rui. bastante, né? Obrigado pela Eu, lembrança, Rui. Bom, então, então então, eu vou te perguntar agora algumas coisinhas aí, né, que eu uhum. acho que vale muito, né? Essa questão da tributária, eu acho que vale a pena. Fala o site direitinho para a gente aí, para todo mundo que tiver interesse, né? E até que para quem assistir depois posteriormente poder, porque na hora que o pessoal assiste posterior não aparece os comentários, né? Fala um pouquinho melhor aí para a gente poder achar você mais fácil. O site da empresa é TechIntel, T Tech de com CH, estrela, né? isso, Intel, Intel.com.br, tá bom? Vocês podem entrar no site, é um site que ainda está sendo otimizado, porque ainda está nesse processo de fazer essa junção das duas empresas, mas vocês já podem enviar dúvidas e questionamentos, colocar a empresa de vocês, o ramo de atuação, a atividade, e que nós vamos avaliar. São todos os tipos de tributos que a gente faz a revisão. Então, para cada regime tributário, para cada atividade empresarial, você tem formas diferentes de tributação, empresas do Simples Nacional, empresas... E é para todo tipo de negócio, desde o pequeno empresário, o médio, o grande empresário. Existem oportunidades. A gente brinca aqui no escritório
que tem muitos empresários que estão sentados em cima de grandes fortunas sem saber. Literalmente, porque é um ramo que as pessoas, os empresários ainda não têm total conhecimento disso, dessas possibilidades, e que é um facilitador, né? É mais uma forma de buscar agregar, né, para que tudo isso venha trazer mais benefícios para elas. Muito legal, né? Olha lá, aproveitando, eu já ia estimular o pessoal a dar mais uma, porque assim, desculpa, gente, eu tô realmente focado no horário das 20 horas para não perder a live. Mas assim, o Rui acabou de mandar uma boa colocação aqui e eu vou estimular vocês, então nós temos mais uns 10 minutinhos com tranquilidade aí para ir trocando antes da gente se despedir, né? Então, ó, Lucas, você é uma pessoa, além de competente, com perfil de relacionamento humano, né? Eu acho que isso é muito importante, muito fantástico e né, isso é um perfil teu e um valor muito grande para nós também. Isso te atrapalha ou ajuda na sua vida profissional? Então, essa é a pergunta do Rui. Bom, eu penso que isso me ajuda, né? Eu sou um profissional que gosto de horizontalizar os meus conhecimentos. Eu não gosto de ter um conhecimento raso, né, sobre aquilo que eu busco aprender, mas em relação a essa, eu busco ter diferentes perfis, né? Eu acho que cada situação demanda um diferente perfil, uma diferente atitude, uma diferente ação, né? E, enfim, eu acho que em relação ao momento, né? Tem momentos na obra, por exemplo, que demanda de você uma postura muito analítica, uma postura muito exata, muito precisa, né? E que a parte humana acaba não sendo tão acionada nesses momentos. Você precisa ter uma ação um pouco mais incisiva, porque você precisa gerar resultado, você precisa trazer benefícios, né? A gente fala de um outro caso que aconteceu, uma situação em que o cliente, existiam umas pessoas que estavam projetando em aspecto específico a cozinha, né, que a gente estava desenvolvendo, e haviam cometido um pequeno erro quanto ao dimensionamento elétrico, né? E esse erro impactaria em cerca de uns 200, 300 mil na compra de um gerador que esse futuro comércio teria. E daí, nessa hora, como que eu lido com isso, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho um perfil humano, concordo com o professor Rui, mas eu preciso indicar que esse tipo de erro não pode acontecer dentro da obra, que aquilo ali aconteceu e foi identificado e precisa ser corrigido, que eventualmente não pode mais acontecer. Então, às vezes é preciso ter uma postura, às vezes um pouco mais enérgica nessas horas, porque a responsabilidade é sua. E como a responsabilidade é sua, você não pode permitir que às vezes ações de outras pessoas influenciem o resultado e que você vai ser cobrado por isso. Então é preciso ter esse discernimento e esse jogo de cintura de saber como lidar, sempre de forma educada, claro, mas de forma firme e tendo uma postura sempre correta em relação a tudo que for feito. Aliás, educação, rapaz, eu sinceramente, tem muitas pessoas muito educadas, né? Mas eu olho para mim, eu sou um cara muito mal educado. E Lucas, você para mim é uma pessoa fantástica, mas é um cavalheiro. Então a tua família está assistindo aqui, mas não é para puxar o saco, não, é porque você realmente é uma pessoa muito bem educada, a sua família está de parabéns. Eu queria ter assim 10% da educação que você tem. Eu falo no meio de todo mundo, enfim. Mas as pessoas me toleram, eu acho, né? Mas assim, você, meu querido, você teve alguma situação em que você sentiu, olha, eu não tô conseguindo realmente lidar com. Não precisa falar, evidentemente não vai falar da pessoa, mas assim, essas situações que eu acho que são as mais difíceis e que todo mundo para se questionar, cara, será que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa? Quer dizer, é uma pergunta que talvez assim, como é que é lidar com uma pessoa então que você fala, putz, cara, não vai descer, não sei, a coisa não rola. Eu acho que você tem que buscar, né, separar, né, ter um entendimento de você, se conhecer acima de tudo, para entender se você está levando aquilo para o pessoal ou se é uma ação profissional. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, né? Então, a partir do momento que você entende que aquilo é pessoal e você está no âmbito profissional, já não vale mais, né? Na minha Verdade. opinião. Você está misturando as coisas. A partir do momento que você entendeu, não, realmente é um aspecto profissional, então aquilo precisa ser resolvido, né? Aquilo precisa ser direcionado. Eu não vou lembrar agora de situações que aconteceram,
comigo especificamente. Eu lembro de situações que aconteceram com outras pessoas que estão participando aí da live, confrontos aí, mas eu não deixo elas falarem. Situações engraçadas, mas que servem como aprendizado, né? Então, que acontece em obra, que acontece de diversas formas, mas faz parte. Eu acho que tudo vem para agregar. Então, acontece uma vez, você aprende com aquilo, gera uma nova oportunidade de fazer diferente na próxima vez. E nas obras, né, no final das contas, o objetivo é entregar. Né? A gente precisa entregar com qualidade, redução de custo, otimização de todos os resultados. E quando você entrega e vê que o resultado final é satisfatório, é muito bom, é uma sensação de recompensa muito grande. Então, é uma consolidação de tudo. Né? No final das contas, quando você vê a sua obra sendo entregue, é uma grande alegria, uma grande recompensa que você tem, né? Profissionalmente falando e pessoalmente também, né? Faz parte. O objetivo da gente é esse, é fazer a entrega, né? Quando a gente fala, né, na escola, a gente fica assim, pô, cara, tem o prazo de entrega, não sei o quê, aí tem que negociar, o cara tem que negociar com o professor, não, mas não dá para entregar depois e tal, né? E a gente sabe que, na verdade, isso vai ser a vida toda, num certo sentido, né? E assim, Uhum. às vezes isso acontece, né? Quer dizer, a entrega da obra, às vezes, faz a gente até engolir algum sapo, né? Eu acho que isso acaba acontecendo, né? É uma questão de falta de profissionalismo, mas você coloca o que é o mais importante naquele momento, né? Sim, sim. Perfeito. É isso aí. Muito legal. O Rui está comentando aqui da minha caneca. Essa canequinha aqui, né? Na verdade, ele tá querendo ver se eu vou vir vestido de Kylo Ren. Teve uma época que eu tava de Jedi, né? Mas assim, na minha idade eu já tô mais pro Obi-Wan Kenobi. E daqui a pouco eu tô chegando no Yoda, né? Mas muito legal. Bom, meu querido, então, estamos lá avançando, vamos chegar nos nossos últimos 10 minutos aí. Eu queria que você, sei lá, manda um recado aí muito legal pro pessoal que está assistindo a gente, quer dizer, seja feiano, não seja, enfim, espero que essa live realmente ela avance por outros lugares. E muitos de vocês que estão aí, né, vocês é que vão ajudar a fazer a divulgação dela, né? Então, o que a gente discutiu aqui, acho que tem muita coisa legal para oferecer. Divulguem, por favor. Vamos lá, pessoal. Manda aí. O Lucas, pode ficar à vontade agora para falar com a gente. Bom, só assim, eu tenho 25 anos, eu ainda não tenho tanta experiência quanto outros profissionais que estão no mercado, mas eu vejo que a busca, né, por conhecimento, por inovar, por estar crescendo, por expandir seus horizontes de atuação, como eu falei, não existe uma regra de que o engenheiro civil, né, ou qualquer tipo de engenheiro precise atuar dentro de uma área. Hoje eu estou seguindo meus caminhos na área tributária, amanhã eu não sei, eu posso mudar de área, eu posso voltar a trabalhar com a construção civil, que eu também gosto muito. Então, para que as pessoas também tenham esse desprendimento, né? Quem está na faculdade, eu tinha muito esse paradigma de que o engenheiro precisa ser engenheiro, né? Um pensamento jovem, né? Eu tinha 18, 19 anos, né? E, e eu tive um engenheiro também, né? Poxa, vai para o banco e tudo mais. E eu acabei indo para o banco, sabe? Estagiei no banco. Então você quebra muitos paradigmas, né? Muitas coisas que você acaba tendo como verdades absolutas, assim. Então é importante que você sempre esteja disposto a abrir mais a sua mente, a entender que existem mercados que são totalmente diferentes, porque ao conhecer esse mercado que eu estou atuando hoje, abriu-se um horizonte muito grande de oportunidades e de entendimento mesmo desse mundo empresarial como um todo, e visão mesmo, né, para que futuramente eu possa vir a empreender. Né? Eu sei que muitas pessoas têm o sonho de empreender, e eu sei que muitas das pessoas às vezes não tem, né, não tem aquela iniciativa, né, por medo e por alguns aspectos. Então as pessoas precisam ter serem mais ousadas também, né, se desafiar, buscar crescer em diversos sentidos. Né? Eu acho que isso é fundamental. Né? Eu acho que todas as pessoas que passaram pela minha vida, como eu mencionei, foram muito importantes, que me convidaram para participar de um projeto,
que me indicaram para um trabalho, que me permitiram com que eu executasse um trabalho, né? Então, tudo isso são coisas que vão se encaixando, né? Às vezes a gente não tem dimensão das coisas que a gente faz, em algum momento tudo isso se encaixa, né? Então, a gente tem que buscar sempre trazer isso como desenvolvimento para a gente, né? Tô falando parecendo coach aqui, né? Mas nosso desenvolvimento, de crescimento e tal, mas eu acho que faz parte mesmo, né? Ô, Lucas, vou te falar uma coisa, viu? Eu às vezes assisto algumas coisas, né? E eu não sei. Aqui a gente, é isso que eu tô falando, a gente busca, né, os temas a partir do que vocês estão interessados e querem oferecer, né? Então é um pouco nessa linha. E também buscando, né, algumas sugestões que o pessoal traz aí, né? Uma das sugestões que foi dada aí recentemente foi para falar de BIM, né? Então, quer dizer, bom, PIN é um negócio fantástico aí do ponto de vista né, do que a gente aplica em engenharia hoje e tal. Então, assim, a gente tem que realmente viver da comunicação do pessoal, né? E esse recado que você está trazendo para nós é importante porque porque assim, eu não estou aqui fazendo papel de coach, não estou querendo dar fórmula mágica para ninguém. Estou querendo dar um espaço realmente de expressão, né? Para vocês poderem falar, olha, apanhei aqui, foi legal ali, tive oportunidades aqui, pessoas me ajudaram. Porque assim, esse é o contexto que todo mundo tem que saber que é o real, né? É assim que a coisa vai funcionar. A vida é Sim. essa. Não adianta a gente ficar, né, reclamando e choramingando. E assim, se tiver que buscar um coach, eu acho que vai ser também uma oportunidade para aprendizagem, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Mas não é, né? Você está falando assim, ó, estou parecendo um coach falando, mas está muito natural, pelo menos. Tem todos os méritos, né? Quem é, né? Mas aqui eu não me vejo dessa forma. Então, às vezes parece do jeito que eu tô falando pode parecer, né? Mas é só nesse sentido. Ó, o professor Rui tá falando aqui, ó, para Chama o falar hino. de mim, chama o Hino. É isso aí, o Hino é um cara também que participou do projeto, um cara fora de série também, que meu, hoje está fazendo um desenvolvimento excelente aí desse trabalho. Eu questionei ele sobre algumas coisas, sobre o trabalho que ele está desenvolvendo, então é muito bacana. Bacana, vou querer o contato dele então. Bom, gente, então estamos chegando aqui, temos acho que 3 minutos, é isso? Legal. Então, a parte boa, né? Eu acho que assim, a naturalidade. Tudo que a gente está falando aqui é muito verdadeiro. A gente não está querendo vender mágica, né? Não vender fórmula Uhum. mágica para ninguém, né? E eu acho que essa é a nossa proposta aqui. E isso que eu tenho tentado trazer todas as quintas-feiras, tá, Lucas? Você que tem acompanhado pelo jeito, né? É uma pessoa que eu valorizo muito também. Queria que você pudesse dar a sua opinião, obviamente, em outros temas, outras coisas que você, né, gostaria que a gente pudesse trazer aqui, tá? Apareceu para mim agora, ó. Temos 1:55. Manda lá o seu abraço. Então, só quero agradecer mesmo a oportunidade, professor, obrigado por ter concedido esse espaço aqui para a gente estar falando desse assunto, né, de compartilhar um pouco a minha trajetória, né, então, até o momento que eu estou vivendo atualmente. E só agradecer mesmo a minha família aí que estava acompanhando bastante a live, né, agradecer minha namorada também, que me ajudou bastante aqui toda a preparação, e agradecer ao senhor, agradecer aos professores que passaram pela FEI, né? Agradecer ao Ítalo, ao Sugata, enfim, são muitas pessoas para agradecer, né? Que se eu for agradecer todo mundo, que vai ficar complicado, Vai né? Não faltar vai sempre acabar alguém, mais né? uma live. Mas vai faltar sempre alguém. Mas foram marcos na minha vida e que, enfim, tenham relações verdadeiras com as pessoas, busquem se relacionar, porque o seu amigo, ele pode ser uma pessoa que pode mudar eventualmente a sua vida, a sua história, né? Então, busque construir relações verdadeiras com as pessoas. Acho que isso é muito positivo em qualquer lugar, né? Muito legal. Olha lá, Bruno Inocente está ali, ó. Então, beleza. Bruno, a gente vai ter que marcar uma live, tá? Então, como eu já estou falando, já estou agendado até dia 2 de julho. Nós não vamos ter férias, tá? A não ser que vocês falem assim, não, professor, agora quinta-feira não queremos mais. Então, tá lá. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, vai ser com o Caio Albuquerque. Depois, dia 2, aí a gente vai falar com a Débora. Gente, brigadão. Beijo para todos vocês. Muito obrigado, Lucas. Um grande abraço. Vou encerrar, hein? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abração, tchau.